bolhas de ar retidas nas tubulações de água aumentam o valor da conta. É que além de marcar a água, os hidrômetros da SEDAI registram a passagem do ar acumulado nos canos. Pois é, Márcio, moradores do Rio e também pesquisadores estão testando um aparelho que retira esse ar das tubulações. As contas já estão vindo mais baratas. Os moradores deste edifício na Tijuca decidiram comprar um aparelho que retira o ar acumulado nas tubulações de água. O equipamento foi instalado antes do hidrômetro da SEDAI e custou R$ 3.190. Segundo o síndico do edifício, o consumo continua o mesmo, mas o valor da conta está menor. A válvula elimina o ar que faz rodar também o hidrômetro além da água. O ar tem o mesmo efeito que a água em relação à marcação do hidrômetro. Nem sempre a instalação dos eliminadores de ar das tubulações traz os resultados esperados. Há 2 meses, por experiência, um equipamento foi instalado no centro administrativo da Prefeitura do Rio. A administração do prédio não observou mudanças no consumo. Os pesquisadores da Universidade Federal Fluminense e um dos fabricantes do equipamento que elimina o ar das tubulações de água estão testando a eficiência do sistema. A equipe instalou o aparelho em uma das entradas de água no campus da universidade em Niterói. O teste começou há 1 semana e vai durar 3 meses. Um hidrômetro digital foi ligado antes do equipamento, medindo a água e o ar na tubulação. Um outro hidrômetro instalado depois do aparelho verifica a quantidade de ar que foi retirada do cano. Os dados são enviados diretamente para um computador no laboratório. As medidas estão sendo registradas e comparadas. A experiência está sendo feita numa região que recebe água 3 vezes por semana. Para o professor Geraldo Tavares, que coordena o projeto, o sistema deve ser mais eficiente justamente em bairros como este, onde o abastecimento não é contínuo. Se o cano estiver sempre cheio d'água, não tem espaço para se alojar nesse cano o ar. De acordo com a SEDAI, os dutos de água permanecem cheios 24 horas por dia em 90% da rede. A empresa diz que o ar só entra nas tubulações quando há paralisação no sistema, mas o volume seria insignificante. Nos outros 10% da rede, em que o fornecimento de água não é contínuo, o volume de ar registrado também seria desprezível, segundo a SEDAI. Nós vamos conversar aqui no estúdio com a Procuradora de Justiça Leia Freire, especialista em defesa do consumidor. Doutora Leia, nesse caso, a SEDAI pode ser obrigada a instalar esse equipamento para, de fato, só cobrar pela água e não cobrar ar? Bom, se a SEDAI reage contra a instalação do equipamento, ela está admitindo que há ar na água, porque senão, por que ela não instala? Deixa instalar. Quer dizer, a verdade é essa, quer dizer, isso é uma coisa que tem que ser vista, tem que haver laudos, etc e tal, mas se há ar na água, a SEDAI tem a obrigação de permitir que se coloque esse equipamento. Na verdade, ela devia pagar e colocar o equipamento, mas já que não o faz, pelo menos que um particular possa fazê-lo. Mas a Justiça pode entrar nesse caso para pedir que um instituto autorize a colocação desse autorize, e a Justiça também vai ordenar a SEDAI uma obrigação de fazer, que é deixar colocar o equipamento de modo... Ok, Leia Freire, Procuradora de Justiça, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jota. Mas as empresas que fabricam o aparelho dizem que a prática é legal. O eliminador de ar é instalado na própria rede de água. Ele fica um pouco antes do hidrômetro, que é o aparelho que mede o consumo e serve para deixar passar apenas água pelo encanamento. O equipamento funciona como se fosse uma proteção à presença do ar na tubulação. Esse ar é prejuízo aos bolsos de qualquer consumidor, porque o hidrômetro, sendo um aparelho imperfeito, roda com água ou com ar. O tamanho do utensílio varia de acordo com o diâmetro da tubulação. Quanto maior ela for, maior também é o eliminador de ar. Este aparelho foi instalado numa concessionária em Botafogo. A conta de água é a prova da eficácia. Diminuiu 42,5%, mas a economia pode ser maior que 50% se for considerado o aumento de tarifas. Achamos que era interessante, nós utilizamos muita água por mês e achamos que se existe uma diferença muito grande entre o que o relógio marcava e com o economizador, nós teríamos todas as condições de nos defender perante, utilizando o Código de Defesa do Consumidor, perante qualquer impugnação por parte da SEDAI ou da fornecedora de água. Mas o mecanismo que possibilita as economias é considerado ilegal pela SEDAI. A empresa não permite qualquer mudança na rede antes do hidrômetro. A explicação é que assim é possível evitar furto ou contaminação da água. Mas, em contrapartida, a população acaba pagando por algo além do que deveria. E por isso, esses advogados vão entrar hoje na Justiça com 2 mandados de segurança. Os clientes que usam o dispositivo
aplicativo, economizam em média 30% e eles querem garantir que continuem com o aparelho. A SEDAI e as demais companhias de água vêm cobrando efetivamente pelo ar que passa pelos hidrômetros. Ela vem fazendo com que o consumidor pague por uma quantia superior à quantia de água efetivamente consumida. E simplesmente não adotam nenhuma medida para que isso cesse. Logicamente porque eles não querem diminuir o lucro obtido com base na venda de ar. Segundo a SEDAI, o sistema de abastecimento de água mantém a tubulação pressurizada, sem qualquer espaço para ar. E quando há falta d'água, o espaço deixado para o ar é desprezível e não faria qualquer diferença na conta. Ainda segundo a SEDAI, essas empresas que tiveram uma redução na conta de água tiveram, certamente, segundo a SEDAI também, uma revisão em todo o sistema hidráulico, acabando com possíveis vazamentos. Isso teria feito o consumo diminuir e com ele também a conta de água.